Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a devolutiva da atividade que foi proposta para vocês no dia 12/5/2020 lá no Classroom. É a sequência de atividade 3 do caderno da Cidade, Saberes e Aprendizagem. Começa lá na página 21 e vai até a página 28. O objetivo de aprendizagem a ser desenvolvido é o trabalhar com os números naturais. Então vamos começar? Sequência de atividade 3, os números do IBGE. João e Ana encontraram em suas pesquisas no celular algumas informações sobre a população brasileira e precisavam de conhecimentos matemáticos para compreender melhor a informação. Nesta sequência, você vai acompanhar os dois amigos nessa empreitada. Ana leu em uma notícia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que a população brasileira em meados do ano de 2017 chegou a 207,7 milhões de pessoas. Ela achou que esse número era muito grande e não tinha ideia de que o nosso país tinha tantos habitantes. Ficou curiosa em saber sua ordem de grandeza e que a quantidade de pessoas era representada por esse número. Vamos ajudá-la a descobrir? Então, galera, vocês conseguem perceber já com a leitura do exercício que nós estamos falando de números grandes, de ordens de grandeza. Então, a gente tem que lembrar lá o que a professora trabalhou na sala de aula com vocês sobre ordens e classes. Vamos para o item A. Para compreender qual era a quantidade de habitantes no país, Ana precisou imaginar como seria escrito esse número por extenso. Então, vamos lá, galerinha. Como que eu escrevo um número por extenso? O que vocês acham? Como que eu vou escrever esse número? É 207 milhões e esse 7 aqui? O que ele representa? Então, rapidamente vamos lembrar. A gente tem as classes simples, a gente tem que representa milhar, e a gente tem milhão. O 207 vai estar aqui. Então, isso é 207 milhões. O 7 aparece aqui. O que eu faço com todas essas casas que não surgem? Então, eu tenho que completar com zeros. Aqui, eu estou fazendo a escrita através de numeral. Ele quer escrita por extenso. Então, eu vou ler esse número. Isso vai ficar 207 milhões e 700 mil. Olha lá. 207 milhões e 700 mil. Deu para entender? O que indica a vírgula na escrita desse número? Primeiro, na escrita de qual número? Do 207,7. Essa vírgula ela está aqui para indicar a ordem de grandeza. Eu sei que é 207,7 milhões. Então, eu vou estar trabalhando com a ordem da grandeza dos milhões. Então, olha aqui a resposta. Vírgula indica a ordem de grandeza do número escrito na forma abreviada. Próximo exercício. Ana já conhecia o quadro de ordens e classes. Ela lembrou que esse quadro facilitaria
pensar sobre a ordem e grandeza desse número e resolveu escrever no quadro. Olha como ficou. Bem parecido com aquilo que a professora fez lá no exercício para descobrir a leitura desse número, né? 207 milhões e 700 mil. Tudo bem? Vamos para o item A, ou para o item 3. Agora escreva nesse quadro o número 207 milhões e 700 mil. Ué, o número não é o mesmo? Se o número é o mesmo, a escrita ela tem que ser a mesma. A diferença é que aqui a gente está usando a vírgula para escrever de forma abreviada. E nesse caso, a gente está escrevendo o número levando em consideração todas as ordens e classes que esse número tem. Então vamos lá. O que você observa em relação aos dois números escritos no quadro? Ele ocupa a mesma posição, porque eles são iguais. Muda a forma de escrita, mas eles são iguais. A vírgula facilita a escrita de números grandes? Sim. Por quê? Porque eu não preciso escrever uma quantidade grande de zeros, porque eu estou escrevendo de forma abreviada. Próximo exercício, exercício 4. Com essas informações, Ana foi capaz de descobrir a ordem de grandeza do número que representa a população brasileira. Qual a ordem de grandeza do número 207 milhões? Então, acompanhe aqui a professora. Eu já sei que a gente está na classe dos milhões. Agora vamos ver. Unidade, dezena, centena. Então, a ordem é centena de milhões. Centena de milhão. Como você lê esse número? Escreva por extenso. Ora, a gente já fez lá atrás. Mesma coisa. 207 milhões dos 700 mil. Esse número, o algarismo 7, aparece duas vezes. Quais são seus valores posicionais? Então, aqui, ó. Esse 7 que a professora está marcando, ele representa 7 milhões. Esse outro 7 representa 700 mil. É isso que você tem que escrever. 7 milhões, 700 mil. Ana achou que se colocasse o número 207,7 milhões na reta numerada, ficaria mais fácil descobrir em que intervalo numérico esse número estava localizado. Veja o que ela fez. Então, acompanhe aqui com a professora. Ela pegou 207 milhões, pegou os 208 milhões. Por quê? Porque ela sabe que 207,7 está entre 207 e 208 milhões. Ela dividiu essa reta numerada em 10 partes. Ó, esse é o 207, então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10 já representa o 208. Você percebeu que quando eu cheguei no 5, tem a marcação aqui, 207 milhões e 500? Porque é a metade. Só que a gente não está falando de metade, a gente está falando de 207,7. Então, 0,5, 0,6,7 é o número que ela colocou aqui, representado nesse pedacinho, certo? Com a colocação do número 207,7 milhões na reta numerada, Ana percebeu que poderia arredondá-lo para 208 milhões, pois estava mais próximo de 208. Aqui, ó, chumpa, bem mais próximo de 208. Você concorda com o pensamento de Ana? Justifique sua resposta. Então, sim, pois a disposição dos números na reta numérica facilita a sua localização e eu consigo verificar
se ele está mais próximo do 207 milhões ou do 208 milhões. Nesse caso, do 208. Por isso, arredondou para cima. Ana arredondou o número 207,7 milhões para a ordem de grandeza da unidade milhão mais próxima. Pesquisando no celular, ela descobriu que poderia fazer mais de um arredondamento dependendo da ordem de grandeza e encontrou o exemplo. Olhando para esse número, 2.898.759 pode ser arredondado para a centena de milhar mais próxima. Quando eu for trabalhar com a centena de milhar, o que eu vou prestar atenção? Esse 8 é o 8 que está ocupando centena de milhar. Vou olhar para o próximo número, o 9. Se esse 9 aqui que vai ser importante. Por quê? Eu vou olhar o número e vou perguntar, ele está mais próximo de 2.800.000 ou ele está mais próximo de 2.900.000? Pô, tá bem mais próximo de 2.900.000. Mas eu não preciso arredondar para centena de milhar. Eu posso arredondar para a dezena. Se eu quero arredondar para a dezena, eu quero arredondar aqui. Então, eu vou prestar atenção. 59 está mais próximo de 60 ou de 50? 60. Ou então, eu vou lá para a centena mais próxima. Se eu estou com a centena mais próxima, eu vou prestar atenção aqui no 7. Certo? Aí eu vou me perguntar, está mais próximo de 700 ou está mais próximo de 800? Está mais próximo de 800. De forma simples, eu olho para o próximo número. Se ele for 0, 1, 2, 3, 4, eu vou manter. Agora, se eu tenho 5, 6, 7, 8 ou 9, geralmente eu vou aumentar, tendo uma característica bem peculiar com 5, mas que a gente vai trabalhar mais para frente, tá bom? Então, vamos lá. Escreva o arredondamento, a aproximação do número para a unidade de milhar mais próximo. Unidade de milhar. Tá aqui. Vou me perguntar, 7.999 é mais próximo de 7.000 ou de 8.000? 8.000. Então, vai ficar aqui 807.608.000. Olhando para a regra rápida, o próximo número é um 9, então eu aumento. O 7 vira 8 e completa com zeros. Tudo bem? Aqui. Próximo exercício. Utilize o que você aprendeu sobre arredondamento de um número para localizar os seguintes números na reta numerada. Pessoal, cada um vai fazer no seu caderno do jeito que achar melhor. O que a gente precisa focar? Presta muita atenção aqui. 52.832. 52.000, ele é quase a metade entre 0 e 100. Então, eu vou procurar mais ou menos a metade. Posso marcar, pronto. 125.000 está entre 100 e 200.000.
Só que, ó, 125, só você ir pensar aqui. No meio, eu tenho 150. Metade da metade, 25. Metade de 50, 25. Então, aqui, 125. 263 mil. Metade seria 250. 260 está um pouco à frente. 333 mil. Metade 350. 333 é menos que 350. 450 é exatamente a metade. 510. Esse ponto é 600 mil. Metade é 550. 510 é pertinho do 500. Vou lá e marco. Eu vou fazer aproximado. Tudo bem, galerinha? Então, olha lá. Certão? Próximo. Faça os arredondamentos dos números a seguir para a ordem de grandeza da centena de milhar. Então, centena de milhar. Vou olhar aqui, nesse caso, o 5. Quem é o próximo número? É o 4. 4 tá lá naquela partezinha que fala para manter, então eu só completo de zeros. Vai ficar 2, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0. Então, vamos ler esse número. 20.500.000. Eu posso, se vocês quiserem, fazer dessa forma usando a vírgula, tá? 20,5 milhões. Para o próximo, continuo trabalhando com a centena de milhar. Então, se eu estou na centena de milhar, estou aqui no 8. Vou olhar o próximo número. Próximo número é 8 também. Lá naquela regrinha que a professora comentou, 8 aumenta. Então, aqui esse 8 vai virar 9. Completa de zeros. E aqui na frente eu tenho os 990. Se preferir, fazer usando a vírgula, 990,9 milhões. Agora faça os arredondamentos dos mesmos números para uma ordem de grandeza da centena mais próxima. Opa! Presta atenção aqui que ele mudou. Centena. Centena é aqui. Regra rápida. Próximo número é um 5. 5 manda subir. Então, aqui vai ficar 200. 20.540.200. Aqui, continuo falando de centena. Então, eu vou estar olhando para cá. O próximo número é o 0. O 0 fala para manter. Então, eu só transformo o que está depois em 0. Então, vai ficar 990.880.000. Porque eu estou mantendo 0 e o que está atrás eu estou transformando em 0. Agora, decompõe o número em ordens e classes. O que é decompor em ordens e classes?
colocar na tabelinha. Então, acompanha. 2 é a unidade. 5 é a dezena. 1 é a centena. Depois, 0 é a unidade de milhar. 4 é a dezena de milhar. 5 é a centena de milhar. 0 é a unidade de milhão. 2 é a dezena de milhão. Próximo. João leu no celular que no município de São Paulo, a empresa responsável pelo abastecimento de água chama-se Sabesp. Ele leu um pequeno texto do relatório de sustentabilidade de 2016 da Sabesp e ficou surpreso com a quantidade de dados numéricos, os quais precisam ser entendidos para compreender as informações. Leia também o texto procurando compreender os dados numéricos. De um total de 3,9 bilhões de reais investidos em 2016, 1,2 bilhão foi destinado à expansão da infraestrutura de coleta e tratamento de esgotos na área da operadora. Foram executadas 236,6 mil novas ligações de esgoto em todo o estado de São Paulo. Então, assim, é muito dinheiro empregado para fazer com que o nosso esgoto passe a receber tratamento. Ainda tem muito esgoto no estado de São Paulo que não recebe tratamento, mas eles estão trabalhando para fazerem novas ligações. E isso é muito caro, 1,2 bilhões. Para facilitar a compreensão do texto, João escreveu por extenso os números abreviados. Faça a escrita por extenso também. Então, acompanha. 3,9 bilhões. Então, é 3 bilhões e 900 milhões. 1,2 bilhão. 1 bilhão e 200 milhões. 236,6 mil. Então, é 236.600. Simples. Tudo bem? Quantas unidades de milhar tem o número 236 mil? Então, eu vou, primeira coisa, escrever esse número. 236.600. Vou olhar. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Simples. Faço o arredondamento do número para a ordem da grandeza, unidade de milhar mais próxima. Eu sei que esse é o número que ocupa a unidade milhar. Regra rápida, olha para o próximo. 6, manda subir. Então, vai ficar 237 mil. 237 mil. Próximo. João achou o desafio no celular que envolvia cálculos com números grandes, utilizando a calculadora. Pessoal, pode usar a calculadora aqui, mas eu prefiro que vocês tentem fazer o cálculo mentalmente. Ele logo pensou em convidar sua amiga Ana para explorar esse desafio e falou para ela: descubra a operação que relaciona os 3 números indicados na linha da tabela. Ana ficou atrapalhada com a proposta, pois estava acostumada a colocar os números e as operações na calculadora para encontrar o resultado, mas não costumava descobrir a operação utilizada em um cálculo. Ajude a Ana nesse desafio. Primeira coisa, galerinha, quais são as 4 operações básicas? Adição, subtração, multiplicação ou divisão, tá? Então, vamos lá, vamos ajudar a Ana. Vamos ajudar a Ana. 2 milhões 700 mil. Com 2 mil,
vai dar 2.009.000. Estou fazendo aproximado, mas eu já percebi que é uma soma. Próximo, a resposta é 0. Tem que lembrar que 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Próximo, a resposta é 1. E eu tenho dois números iguais. Então, eu tenho que lembrar que qualquer coisa dividido por ela mesma é sempre 1. Próximo, 25 milhões menos 1 milhão, 24 milhões. Próximo, ó aqui, ó, não existe. O que não existe relacionado com 0? A gente também tem que saber, não existe a divisão por 0. Próximo, 999 e o 8 para dar 7 milhões. Não pode ser soma, não pode ser subtração, não pode ser divisão. Então, aqui é a multiplicação. Percebam que eu estou fazendo a aproximação. Eu estou fazendo esse cálculo mental olhando sempre a aproximação dos números. Próximo. Milhões, um número normal. Então, e a resposta me deu milhões. Então, provavelmente isso é uma multiplicação ou uma divisão. Aqui eu tenho 24 dividido por 4, 6. Então, de novo, estou fazendo uma aproximação e já percebi que isso é uma divisão. Mesma situação, bilhão e bilhão. Aqui eu tenho um número normal. Então, de novo, provavelmente multiplicação ou divisão. Como o meu número aumenta, então vai ser 1,2 vezes 5. Último, milhões, mil. Então, presta atenção aqui. 4.200.000. 2.000. Para chegar aqui, eu vou fazer qual conta? Presta atenção que prevalece milhões. Então, aqui eu estou somando. Certo, pessoal? Temos aqui, então, as respostas. Soma, multiplicação, divisão, subtração, divisão, multiplicação, divisão, multiplicação, soma. E terminamos a correção de mais uma atividade. Pessoal, nossa quarentena está terminando. Logo estaremos juntos. Beijão. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora.